Bem, estamos à espera de Resident Evil Requiem, ou Resident Evil 9, como você quiser chamar. Resident Evil 9, como sempre, como acontece em todos os Resident Evils, ele promete ser a experiência de survival horror nunca antes vista na história da humanidade. E como sempre, quando esse jogo for lançado, voltaremos a ver a discussão se esse jogo é ou não um Resident Evil. Mas o que me deixa mais curioso para esse jogo é os rumores dele, esses que são bem fundamentados, diga-se de passagem. Esses rumores falam que Resident Evil 9 seria um recomeço para a série Resident Evil, dando fim a um ou a alguns personagens clássicos da série. Eu entendo que alguns fiquem assustados ou não queiram isso, até porque, para quem não sabe, Resident Evil nunca se propôs ser uma série com uma história desenvolvida, com um drama onde os personagens sofrem consequências graves e irreversíveis. Na verdade, Resident Evil é inspirado nos filmes B americanos, bem estereotipados mesmo. E esse tipo de narrativa é uma narrativa onde as consequências dentro da história nem sempre são levadas em conta, porque elas simplesmente não importam, desde que você faça um bom entretenimento, e no caso de Resident Evil, um bom jogo. Então é normal e compreensível que a Capcom sempre mantenha os mesmos personagens sem expor eles a consequências graves e irreversíveis dentro dos jogos. Mas isso não dura pra sempre. Chega uma hora que fica cansado de ver sempre a mesma coisa, sempre o Leon, Chris e a Jill resolvendo os mesmos problemas, entre aspas. Sempre a Umbrella fazendo cagada, sempre a Ada em alguma missão ultra secreta. E quando tem alguma variação disso, é só quando a Capcom pega uma empresa que fazia uma coisa que é a Umbrella e simplesmente muda o nome da empresa pra dar um ar que assim, não é só a Umbrella que é ruim nesse universo. Mas o modus operandi é a mesma da Umbrella, então no final é só uma Umbrella com outro nome. Não me entendam mal, não é que a fórmula seja horrível e tenha que ser jogada no lixo, mas ela precisa ser reformulada, renovada, com novos personagens, novos locais e novos vilões. Se você contar só os grandes jogos da franquia principal com relevância pra franquia, o Leon aparece no 2 original, no 4 original e no 6 tem rumores agora que vai aparecer no 9. Ou seja, seriam 4 jogos inéditos onde o Leon aparece. Se você contar os remakes do 2 e do 4, já sobe para 6 jogos que o Leon vai aparecer. E pra mim é justo contar os remakes, tá? Porque eles recontam a história modificando coisas e a própria Capcom às vezes chama eles de reimaginação pra escapar das críticas, então pra mim é justo contar eles. O Chris apareceu no 1 original, no Code Verônica, no 5, no Revelations 1, no 6, no 7 e no Village. 7 jogos ele apareceu. A Jill apareceu no 1, no 3 original, no 5, no Revelations 1 e no 3 Remake, 5 jogos. A Claire apareceu no 2 original, no Code Verônica, no Revelations 2 e no 2 Remake, 4 jogos. Pra você ter ideia, o Kratos apareceu em 8 jogos, sendo que ele tem uma franquia inteira voltada só pra ele. E o Chris, que tem que dividir a franquia com os personagens, tem 7 jogos. Eu sei que Resident Evil é mais antigo, mas ainda, cara, são 7 jogos, cara. É muita coisa. O Leon tem 6 jogos se você contar agora o rumor dele aparecendo no Requiem, que igualaria ele à franquia Halo, onde o Master Chief aparece em 6 jogos, numa franquia que é voltada só para Master Chief. Já a Jill, eu acho que caberia mais 1 ou 2 jogos aí pra fechar a saga dela, e assim, acho que a mesma coisa vale pra Claire, que eu pessoalmente achava muito mais explorada na franquia. E assim, não é como se eles não tivessem bons personagens pra substituir esses protagonistas principais. O próprio Ethan, na minha opinião, era um bom personagem. As pessoas reclamam dele ser chato ou irreal, mas ele não é tão diferente do Chris socando pedra ou das tiradas do Leon no Resident Evil 4. O Ethan é um estereótipo, como todo protagonista de Resident Evil deve ser, nada diferente disso. Mesmo tirando o Ethan, você tem personagens muito bons que podiam ser explorados como personagens principais, assim como eles estão fazendo agora com a Alyssa Ashcroft e colocando a filha dela como protagonista. Você pode pegar personagens de spin-offs e trazer para os jogos principais, ou pegar personagens secundários dos jogos principais, ou que tiveram poucas participações, e dar mais destaque para eles. Por exemplo, a Rebecca Chambers, que é uma boa personagem, já é conhecida do público, mas ela apareceu só no original, no remake dele, né, que é a mesma história, então não conta muito, e no Resident Evil 0. Você também podia fazer um jogo focado inteiramente na história da Ada Wong, que apareceu muitas vezes, mas nunca teve um foco concreto na história dela. Você tem também a Cherry Birkin, que apareceu no 2 e no 6. Você tem o Luis Serra do Resident Evil 4, que podia ser explorado também como protagonista. Ele é bem carismático, os fãs gostam dele. Ele tem algumas coisas da história dele em aberto que daria fazer um bom jogo. Tem um Krauser também, que poderia contar coisas do passado dele, tem espaço pra isso. Tem a Shiva do Resident Evil 5, o Pierce, a Helena Harper. Todos esses últimos que eu falei foram usados só uma vez e esquecidos, nunca mais usados. Tem também o Barry Burton, que é conhecido da franquia e tem espaço pra mais coisas dele. Tem a filha dele, a Moira Burton do Revelations 2. Isso que eu tô falando são os personagens que já existem na franquia e que eles podem só reutilizar. E não me venham com frescura de que, esses personagens já tiveram suas histórias exploradas num jogo horrível e podre de Nintendo Wii ou Nintendo DS que ninguém liga, ou saiu essas histórias contadas num livro lançado no Japão exclusivamente para pessoas com sangue O positivo. Para com essa porcaria, cara. Eu tô falando de fazer um jogo de verdade, principal da franquia, que respeite os personagens e seja um bom jogo.
Então assim, cara, pra mim a Capcom tem muito campo, muito espaço pra criar histórias com os mesmos personagens que ela já criou e não utiliza direito. Então tá na hora, cara, na minha opinião, dar um descanso pro Chris, pro Leon, pra Jill, pra Claire, pra ele e os personagens e explorar mais locais diferentes, ameaças diferentes. Assim, cara, Resident Evil tem que seguir em frente. Mas é isso que eu acho, pessoal. Deixa aí nos comentários o que você acha da Capcom trazendo novos personagens pra franquia Resident Evil e ir deixando os antigos pra trás. E é isso. Ficando por aqui, Ken Crystal sempre e até a próxima.